essa unção que despedaça todo jugo, que muda histórias. Ei, chamamos a existência o poder sobrenatural capaz de mudar o destino de nossas vidas. Aleluia! Cremos nesse poder, Pai. Obrigado, Senhor. Te damos graças, Senhor, por uma noite onde a Tua palavra nos instruirá para o propósito daquilo para o qual o Senhor nos preparou, o Senhor nos comissionou, o Senhor nos separou desde o ventre das nossas mães, Pai. O Senhor nos proclamou, Pai. Disse: ei, você será um sucesso naquilo que eu tenho como propósito. E nós não vamos nos desviar desse propósito, nem para a direita, nem para a esquerda, mas cumpriremos aquilo que o Senhor tem para nós. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós vamos andar, Pai, segundo realmente o Teu plano. Vamos andar segundo a Tua vontade, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Cremos que o Senhor não tem plano B. Obrigado, Pai. Porque nós vamos, Senhor, nós vamos andar naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, nós seremos, Pai, ainda mais sucesso do que nós somos, Pai. Te damos graças por isso, Pai. Obrigado por essa noite poderosa que o Senhor preparou para nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Deus é bom. Você pode sentar. Ministério de Música, fique à vontade. Ei, Deus é bom e é bom em todo tempo. Você já viu o seu irmão que está do seu lado aí? Já falou com ele? Aproveita. Fala assim: boa noite, meu irmão. Você é uma bênção. Obrigado porque você está aqui, enchendo esse lugar de unção. Aleluia. Amém, queridos? Nós, quando estamos juntos aqui, nós temos a capacidade de permear o lugar com a unção de Deus. Porque você, eu, cada um de nós, desde o menor até o maior, carregamos uma unção. E essa unção, ela foi derramada para um propósito. E esse propósito é capaz de mudar destino da nossa vida, destino da vida de outras pessoas, destino de pessoas que a gente ainda nem conhece. Eu dou graças a Deus porque um dia existiram pessoas que oraram pela minha vida. Um dia onde até mesmo meus familiares desistiram de mim. Mas pessoas que eram cristãos, como diz alguém aí que eu não ia falar, mas tudo bem, quase que eu falei. Pessoas que eram cristãos de verdade. Eu lembro de uma mulher que ela passava todas as vezes lá. E ela olhava para mim, ela tinha amor pela minha vida e ela orava por mim. E aquela mulher, eu lembro que uma vez, quando eu estava na igreja, eu fui lá na igreja aqui, na rua da minha quinta lá, tem uma igreja, e aí nessa igreja eu entrei lá. Quando ela me viu entrando lá, ela começou a chorar. Ela falou: hoje está se concretizando a oração que eu fiz durante muito tempo. Porque hoje eu vejo, o Senhor salvou a sua vida. Irmãos, isso é bom demais. Imagina o galardão dessa mulher. Hoje a minha vida impactou várias pessoas, tem tocado na sua vida. E talvez tenha sido por conta da oração de uma pessoa. Repete comigo: uma pessoa. Tem um post que rola na internet a respeito de um homem, que agora eu realmente não lembro o nome dele, mas esse homem ele era diácono de uma igreja. E esse homem, um belo dia, ele viu 2 jovens que estavam passando e convidou-os para dentro da igreja. Só que não tinha lugar para aqueles jovens se sentar. E aí ele virou e viu que aqueles jovens, eles olharam, viram que não tinha lugar para eles sentarem junto, eles iam embora. E aquele homem, ele chamou aqueles 2 jovens e falou: não, vem para cá, eu vou arrumar um lugar para vocês sentarem juntos. Quem já viu esse post? E ele falou assim: ó, senta aqui, vou arrumar um lugar para vocês 2. E aí ele sentou aqueles jovens. Um daqueles jovens era Benny Hinn, um homem que já arrastou multidão, já trouxe tanta gente para o evangelho. Amém, amados? Amém. Eu sei que tem gente aí que discorda disso ou daquilo, por conta disso ou daquilo, irmão. Nós não estamos aqui como fiscais de Jesus, amém? A gente prega a palavra, a gente crê na palavra, mas, amados, será mesmo que algumas pessoas que ao longo do tempo tiveram experiências com Deus, elas estiveram tão erradas ao ponto de Deus colocá-las num lugar onde elas eram negadas por Ele? Por conta de um erro doutrinário ou não? Amém, amados? Isso nem está na pregação de hoje, mas eu estou falando. Sabe, às vezes nós estamos tão preocupados em tomar conta da vida de A ou B,
E a nossa vida mesmo, como o pastor Aaron falou aqui, a gente não fica brincando de vida, de cada um cuidar da sua. A gente quer cuidar da vida dos outros, a gente quer cuidar da vida do marido, da esposa, de não sei quem, de não sei o que lá. E às vezes você nem foi comissionado para isso, amém, irmão? Amém. Sei que a Bíblia fala que a gente tem que corrigir uns aos outros, mas entenda bem, talvez tenha sido o papel do pastor cuidar de parte A ou B da vida de alguém. E aí, amados, talvez a gente esteja influenciando de forma negativa a vida de algumas pessoas. Por quê? Porque a gente, ao invés de exortá-la para que ela se levante daquela posição e avance, a gente às vezes está só apontando erro, só querendo colocar, você está errado nisso, só querendo colocar peso sobre as pessoas. E nós não fomos chamados para isso, amém, amados? A Bíblia fala que nós devemos promover as pessoas. Amém, amados? Se eu estou falando isso aqui é porque Deus está falando com alguém, porque isso aqui, eu nem abri a minha pregação ainda. Então, Deus está falando comigo. Vamos brincar de vida. Igual falou o pastor Alan. Cada um cuida da sua. Amém? Vamos fazer o quê? Vou fazer o meu melhor para que o meu irmão seja promovido. Amados, o ser humano, ele se desenvolve muito mais quando você elogia as partes que ele já tem como evidência e depois vai e dá uma certa orientação a respeito daquilo que ela ainda não está muito boa. Ela vai evoluir muito mais do que você só vir como uma marreta, só dando na cabeça da pessoa. Porque a pessoa se sente desvalorizada, irmãos. Amém? Amém. E aí você vê que pessoas com perfis comportamentais diferentes, um dos perfis é o perfil de liderança, que a pessoa já tem nela algo que ela quer liderar. Então, esse perfil geralmente vê muito erro e dá pouco elogio. E às vezes, amados, não é muito bom a gente estar num ambiente desse. Amém, queridos? Outro dia eu estava conversando com o Tia Espírito, aí eu estava falando com ele a respeito de ambientes confortáveis e desconfortáveis. E aí ele estava perguntando para mim a respeito da diferença entre um pastor, entre você ter um pastor, um apóstolo, no mesmo ambiente da sua igreja, tal, alguém que te treina, um profeta, seja lá quem for. E aí eu estava explicando para ele, falei, meu filho, a diferença é o seguinte, um pastor, você se sente totalmente confortável do lado dele. Totalmente. Um pastor, você se sente acalentado. Um pastor, você se sente seguro. Um pastor, você sabe que você pode ir, que ele está ali para te abraçar. O pastor está ali para pentear a ovelha. Ele fica ali, ô ovelhinha, vem cá. A unção pastoral faz isso. Agora, se você estiver num ambiente onde tem um apóstolo, você vai sempre se sentir desafiado. Aí eu falei para ele, como você se sente comigo? Aí ele, não, você cuida não sei o quê. Eu falei, mas ele, realmente tem um ar de desafio com a gente. Você sempre está com... Parece que quer tirar algo de nós, quer fazer a gente se mexer. Amém, amados? Isso é a unção apostólica. A unção apostólica, ela faz... Amém, amados? E deixa eu deixar uma coisa clara aqui, para todo mundo. Não é porque eu tenho o dom ministerial do apóstolo que eu sou melhor do que um pastor, amém? O pastor Gleice gosta de dizer que o apóstolo, ele faz todas as coisas que os outros dons ministeriais, mas ele é igual o pato. Ele anda, nada e voa, faz tudo meia boca. Não é? O pato nada, o pato anda e o pato voa. Mas já viu o pato? Voa mal, nada mal e anda mal, irmão. Então, assim, apesar do apóstolo ele ter várias vertentes, ele é uma brincadeira, né, amados? Mas o dom apostólico, ele nada mais é do que alguém que te desafia a tirar de você o seu melhor. Então, você toda vez que estiver perto de mim, e eu sou atualmente o pastor dessa igreja, toda vez que você estiver perto de mim, você vai se sentir desafiado de alguma maneira. Você vai se sentir desconfortável um pouco perto de mim. Por quê? Porque eu vou estar sempre explorando algo que você pode melhorar. Amém, amados? Amém. Não é porque eu sou chato, é porque faz parte do chamado. Amém. Igual o profeta. Quem é que ama parar perto do profeta assim e não fica escaldado pensando que pode vir alguma coisa dali? Duvida, irmão. Ainda mais se você estiver na vacilação, como de lá no Rio de Janeiro. Se você estiver na vacilação, eita, glória é o mistério aí, ó. Quase correu. Se você estiver na vacilação, você corre do profeta. E nessa igreja aqui, amados, a gente tem um bocado de profeta.
Ainda chegou o tio Espírito lá, ó, que, irmãos, tudo indica que tio Espírito é profeta. Toda hora, todo dia que ele me vê, pastor, tive uma visão, pastor, tive um sonho, pastor, tive não sei o quê, pastor, toda hora ele está contando algo do mundo espiritual. Irmão, tudo indica, amém? Não estou ainda dizendo que é, mas se for, vou gostar muito. E tem um monte de mulher profetiza aqui, não é? E aí você vê, você está numa igreja que a qualquer momento tem um olho te olhando, irmão. Quantos aqui já foram surpreendidos por um profeta? Você estava mais ou menos e o profeta chegou, ei, vem cá falar contigo do nada. Levanta a mão aí. Levanta a mão alto, levanta a mão alto. É, irmão, é assim mesmo. A gente acha que está passando batido. A Bíblia fala que os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Amém? E o Espírito Santo fala para o profeta. Deus olha e fala, ó, vai lá, avisa o profeta lá, que é aquele ali, ó. Amém, amado? Então, se falando de propósito, nós temos uma comissão em Deus, não temos? Nós fomos chamados para algo. E o nosso propósito, ele é muito maior do que nós. Amém, queridos? Tanta gente boa, a Aimee, a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, Kenneth Hagin, fundador da igreja da Rhema Bible Church. Irmão, esqueci o nome daquele homem lá, rapaz, da igreja lá de Tulsa, que tem a torre de oração. Oral Robert. Tantos homens de Deus que fizeram coisas tão extraordinárias que o nome deles perdura, foi além, ainda permanece além do que a vida deles durou. Amém, amados? William Seymour, aquele homem que foi para dentro de uma casa, de um barraco, começou a orar, de repente, movimento do avivamento da Rua Azusa. Começou com aquele homem. Um homem trouxe a abertura do avivamento para aquele lugar. Um homem, amado. Será que você não é a pessoa que falta só dar um start para mudar a história de Tondela? Para mudar a história de Viseu? Para mudar a história da Europa? Amém, amados? Vocês estão no berço do Evangelho. Eu sei que Jesus nasceu em Israel. Nós sabemos disso. Mas Jesus, depois que ele comissionou os apóstolos do Cordeiro, vieram também os apóstolos de fundação. E cada um deles foi para um lado. Muitos vieram para cá. Amém, amados? E eles vieram para cá semear a palavra nesse lugar. Desse continente saiu muita gente que foi para um monte de lugar do mundo. Homens que faziam coisas extraordinárias em Deus, que revolucionaram. Quem sabe você não é? Igual o fundador da Betel, como é o nome daquele homem? Que ia no cavalo, que ele falava sem microfone e pregava para multidões. John não sei o que, oh Deus. John Wesley. Eu estava pensando John Wellington. Não é Wellington, é John Wesley. Irmãos, amém, amados? Quem sabe você não é um Kenneth Hagin? Quem sabe você não é um Benny Hinn? Quem sabe você não é um William Branham, que era um homem que curava multidões? Quem sabe você não é um homem desses e está aí, ó, encapsulado dentro de você, um chamado poderoso pronto para explodir? Amém, amado? Então, Lucas 4,18 diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Fala assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre você. Existe uma unção sobre você. Essa unção, ela alimenta o propósito que está sobre você. A unção de Deus alimenta o propósito que está sobre você. Então, por isso, amados, que você não pode negligenciar a minha vida, deixando de fazer aquilo que Deus tem para você fazer. Amém? Seja você é músico, seja você é um diácono, seja lá o seu chamado. Você não pode deixar o mundo pobre sem o seu chamado. Você não pode deixar os cristãos que estão nesse lugar, aqueles que virão a se converter, deixarem de receber aquilo que tem carregado no propósito que Deus colocou na sua vida. Você tem algo tão precioso, amado, capaz de mudar histórias. Amém, querido? Não deixa tristeza, não deixa mais recordações, não deixa homens que te machucaram, pessoas que não te reconheceram, não cuidaram de você. Não deixe essas pessoas se tornarem como
aquele vírus, aquilo que te contamina ao ponto de você ter que ficar acamado, ao ponto de você ter que enterrar o seu chamado. Não deixa, amado. Sabe por quê? Porque Deus não fez nada com você. Jesus não fez nada com você a não ser te amar. Amém? Então, se você está com alguma raiz aí dentro, vamos começar a arrancar agora e vamos plantar um jardim nisso aí. Se a raiz é de planta ruim, igual aquelas tico-tico, que no Brasil chama tico-tico, aquela erva que nasce tudo que é buraco, aquele troço que sai do meio da pedra, aquilo é ruim, não serve para nada, irmão. Vamos arrancar essa raiz de coisa ruim, de erva ruim, e vamos plantar um jardim cheio de flores, das quais as pessoas vão pegar um bom perfume de Cristo em você. Amém? Oh, glória, Deus é bom em todo tempo. É ou não é? E aí o Espírito do Senhor está sobre quem? Sobre você. Por quê? Pois que me ungiu, ou te ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-te a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos presos, a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre você e te ungiu para um propósito. O Espírito do Senhor está sobre você e te ungiu para um propósito. E esse propósito não pode morrer em você. Aquilo que Deus nos dá, Ele nos dá para impactar vidas após vidas. Aquilo que Deus te deu, Ele te deu para que você cause transformação na vida de muita gente. Amém? Então não se diminua. Não se diminua. Porque Jesus Cristo está lá em cima te valorizando com todas as forças. Jesus é a pessoa que mais acredita em você. E graças a Deus, eu também acredito em você. Amém, amados? Porque eu posso olhar todo mundo aqui, ó. Não teve um que nunca vacilou aqui. Está aqui todo mundo, ó. Todo mundo está aqui, ó. Não teve um aqui que nunca vacilou. Mas também não teve um aqui que eu desisti dele. Amém? Então, amados, se eu tenho a capacidade de não desistir de você, imagina Jesus. Amém? Hoje é a noite da gente despertar aquilo que a gente tem de mais precioso. Irmão, hoje eu estava tocando bateria aqui. Eu estava sentado ali. E aí começou a unção, pegou forte, né? A gente ficou ali, que ruja o leão, e a unção pegou. Eu estava ali tocando bateria. Aí, de repente, eu olhei pro horário e falei assim, poxa, brincadeira. Eu estou ocupando o lugar de alguém, porque essa pessoa, se estivesse tocando a bateria, ele continuaria o derramar da unção que estava naquele lugar. E por que não continuou? Porque o pregador estava tocando bateria. É igual quando o pastor Alan está tocando violão. E aí ele vai ministrar. Não seria muito bom a gente ter outros músicos que tocassem violão e o pastor Alan pegasse essa onda de unção e ele direcionasse para a igreja ainda? Irmão, eu vou te falar. Existem músicas que foram realmente tiradas do coração de Deus de uma forma que se a gente pegar ali, ó, tum, e vai ligando o coração e vai cantando, irmão, o céu é o limite mesmo. Amém, amados? Que dá um negócio na gente, quando a gente fala lá no Rio, dá um 22, a gente sai correndo, a gente chora, a gente rola no chão. 22 é o maluco, é o doido. Aí, por isso que na minha camisa do Flamengo tem 22 lá, que eu sou doido. Só doido crê no invisível, só doido escuta espírito falando, só doido vê coisa que ninguém vê, só doido crê em coisa que ninguém crê. Aí antes eu olhava assim, o pessoal falava, até maluco, eu ficava meio assim. Agora eu assumi, eu sou maluco, eu botei até na minha camisa do meu time. Amém, amado? Eu, na minha loucura, estou transformando a minha vida e a vida de outras pessoas. Amém? Enquanto os certinhos... Aí outro dia eu estava conversando, não sei o que eu estava conversando, eu falei assim, ó, irmãos, eu até falo algumas coisas aqui brigando, eu falo assim, gente, se entrou aqui na igreja não é bom da cabeça, né? Que os bons estão sendo desviados em algum lugar, eu falo isso direto, não é? Mas graças a Deus que os bons, se eles entrarem aqui, vão atrapalhar a gente. Amém? Tem que ser doido mesmo para a gente dar umas corridas, para a gente dar uma glória alto e fazer um barulho, chutar a cadeira do irmão para o irmão ver se acorda. Eita, glória! Pá, irmão, aleluia! Tá dormindo, acorda, amém, irmão? Tem que ser doido mesmo, porque nós somos pentecostais.
Ministério, verbo da vida é ministério da palavra e do Espírito. Nenhuma anula a outra. Amém, querido? Eu sei que a gente é um celeiro de mestre. Eu sei que o Ministério Verbo da Vida é um celeiro de mestre. Só que, amado, é um celeiro de profetas que impactam gerações. É um celeiro de evangelistas. É um celeiro de gente boa, cheia de Deus, que faz a diferença. Amém? Deus chamou você para fazer barulho mesmo. Por isso que a gente tem que ir para o armazém. O vizinho não aguenta a gente. Que irmão, naquele armazém. Eu estava falando hoje, foi com a Duda, né, Duda? Falei, Duda, eu vou arrumar uns 4 subwoof desse aqui, ó. Vou botar assim, ó, um em cada ponta do palco, 2 no meio. Para quando eu soltar o bumbo, se o cara estiver dormindo, ele vai sair andando na cadeira assim, ó, bum! Ele vai vibrar, vai começar a andar pro lado. Vou botar para torar lá, o Marco vai andar vai botar um volume lá no céu, assim, ó. Eita glória. Fala, marca a microfonia, ele deixa, cara. Queimar, torar, explodir a cabeça dos outros aqui dentro. É ou não é, Marco? Glória a Deus. Irmãos, o Espírito do Senhor está sobre você. Amém? E aí, irmãos, onde o Espírito do Senhor está, a alegria. Onde o Espírito... Irmão, não deixa a situação da sua vida determinar quem você é. Você é, por isso você tem. Você não tem, por isso você é. Eu sei que tem gente que acha que você pode ser maluco ou isso, aquilo. Ah, eu sou maluco. Por quê? Tá rindo, tá aí liso, né? Naturalmente falando, liso. No Brasil, sabe o que é liso? Não tem um papel no bolso, não tem um sling-ling. Se virar de cabeça para baixo, até a borboleta abandonou. Amém, amado? Não deixe a circunstância dizer quem você é. Sabe por quê? Ter dinheiro ou não é um estado transitório. Já dizia Chicó. Tava rico, tava pobre. Tô rico, tô pobre. Ele falava lá no filme, né? Quem já viu esse filme? Muito engraçado, é um filme brasileiro. Tô rico, tô pobre. Tô rico, tô pobre. Porque quando ele achava que arrumava um dinheiro, alguém ia lá tomar o dinheiro dele. Amados, isso não pode mudar quem você é. A sua alegria não tem que estar condicionada a um bom carro, a uma boa casa, a um dinheiro na conta. A sua alegria tem que estar condicionada a quem você é. Você é quem? Vencedor em Cristo Jesus. Se você é vencedor em Cristo Jesus, irmão, pode estar acontecendo o que for ao redor, você vai andar sobre as águas. Sabe por quê? Murmuração não vai te levar para lugar nenhum. Ai, tá difícil, eu não consigo trabalho, eu não consigo dinheiro, eu não consigo isso, meu carro quebra. Amado, quanto mais você disser isso, mais o diabo se alegra e vai te proporcionar isso. Porque, irmãos, o investimento, ele só dá para quem deposita. Murmuração e incredulidade, você só deposita no banco Satanás S.A. Alegria, louvores, glorificar a Deus, você deposita no investimento do Banco do Céu S.A. Aí você vai decidir, você vai depositar no banco que rende muito, te dá um rendimento para a eternidade, ou você vai depositar num banco que vai te destruir aqui e depois. Amém, amados? E a gente não considera, às vezes é uma bobeirinha. É uma bobeirinha, irmãos. Eu costumo dizer, e eu falo para muita gente aqui, que está perto de mim, eu falo, quando eu estou duro, se eu estiver duro, sem dinheiro, estiver liso, teso, né? Como é que aí fala quando está duro? Não tem dinheiro. Então, toda vez que eu estive teso, sem dinheiro, aí eu fui fazer alguma coisa para alguém, irmãos, eu nunca deixo a pessoa me pagar. Não deixo. Eu deposito em Deus. Eu falo assim, não. Ah, mas tem que te pagar. Não, vamos fazer o seguinte. Fica a seu critério. Por mim, está na bênção. Recebe aí. Sabe por quê, irmão? Que toda vez que eu faço isso, eu já aprendi. Eu recebo muita coisa em troca. Então, eu prefiro não receber 100, 50, 500 euros para receber, irmão, 1.000, 2.000, 5.000, seja lá o que for. E aí eu estava conversando hoje, não sei se o Alan estava também, todas as vezes que eu estive passando algum tipo de aperto financeiro, Deus ele fez uma reviravolta na minha vida e me colocou lá em cima. Amém, irmãos?
E aí toda vez eu fui de um lugar para o outro, de um lugar maior para o outro. Comecei a viver coisas melhores do que as outras. Porque onde eu estava, antes de vir para a Europa, eu fazia de tudo, passeava, ia para tudo que é canto. Todo mundo estava sempre... Eu tinha uma boa vida, irmão. A gente tinha uma boa vida lá, tranquila. A gente tinha uma vida bem legal, divertida, sabe? Era uma vida boa. Vivia coisas. E aí eu vim para cá, irmãos. Eu sei que a vida, quando a gente está no nosso país, com a nossa rede de segurança, a gente vive coisas mais fáceis, não é? Porque a gente está com os familiares e tudo. Irmão, aí eu vim para cá. Saí de patrão para peão. Era patrão no Brasil, tinha minha empresa, saí para peão. Fui trabalhar em obra, como eletricista. Deus mandou o eletricista para a Coreia do Sul, mandou o eletricista para a Bulgária, para a França, para a Suíça, para a Itália, para tudo que é lugar, irmão. Já viajei em um monte de países por aí. Espanha. Amém, amado? Fui para outros estados no Brasil. Olha como é que Deus é bom. Por quê? Porque, irmãos, a vida com Deus, eu preguei aqui no sábado, a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Amados, ainda que o seu dia ainda não tenha começado a clarear, ou talvez está vida, alguma situação, a sua vida virou noite. Irmãos, dê graças a Deus por isso. Fala, Pai, muito obrigado. Eu peço perdão ao Senhor se virou noite por conta de algo na minha vida que eu fiz errado. Eu peço perdão. Eu me arrependo de comportamentos. E aí, irmão, o que você faz? Você fica pronto para a luz da aurora começar a brilhar. Porque quando a luz da aurora começa a brilhar, ela vai brilhando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Aí o dia é perfeito, o sol de meio-dia. É o pico da claridade. Amém, amados? Irmãos, eu falei no culto, eu estou falando isso toda hora, presta atenção nisso que eu estou falando. Eu falei no culto da virada, veio uma palavra no meu espírito dizendo, esse ano é o ano da virada. Irmão, se prepara para o ano da virada. Começa a se preparar, começa a falar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, é um sonho. Eu vou começar a semear no teu futuro. Como é que você vai semear no teu futuro? O que você quer na sua vida? Amém? Começa a semear, irmão. Tem gente aí que já está semeando até na Iá, a esposa. Amém? Quando falou o ano da virada, ele já fez até uma fotinha com a Iá, falou assim, ó, já vou ver minha esposa aqui, ó. A pessoa já tem esposa e filhos. Esposa e filhos. Amém, amado? Olha, ó, a gente tá rindo, ó, a gente ri e acha engraçado. Mas, irmão, se ele estiver fazendo isso, crendo que Deus está virando a vida dele, mudando a história dele, daqui a pouco está com esposa e filho. Amém? Que, irmão, para estar morto, basta estar vivo. Para estar casado, basta estar solteiro. É ou não é? Então, se casa casado é criminoso. Mas se vai casar direitinho, crente na igreja, o irmão tem que estar solteiro, é ou não é assim? Olha o Marco ali, ó. Marco cantava a música do Lázaro. Tô passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus. Aí, ó. Tá prestes a casar. Eita glória. As pernas tremendo de tanto nervoso. Mas Deus é bom, amado. Amém? Não deixe, ó. Entenda bem, Deus marcou esse dia com você. Amados, eu não ia ministrar hoje não. Era o Tiago que ia ministrar hoje. Mas aí a esposa dele precisou de atenção, de alguns cuidados. Ele foi dar atenção para ela. Vocês sabem que ela acabou de ter neném e tal. Neném está novinho. E aí ela precisou da atenção dele lá. Ele falou, pastor, tem como me substituir e tal? E aí eu falei assim, ó, Tiago, bota lá, a gente tem um grupo de ministros. Falei, coloca lá no grupo de ministros, alguém vai te substituir. Eu senti na hora aquele negocinho, não, prega você. Eu falei, amém, vou pregar. E aí eu fui ver a palavra, só está esse negócio, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Irmão, Deus preparou essa noite para despertar a gente. Para a gente entender que existe uma unção, e esse ano, irmão, essa unção vai fazer a nossa vida transformar.
vai fazer a nossa vida mudar da água para o vinho. A gente vai começar a viver coisas extraordinárias. Irmão, eu falei aqui, cadê aquele culto de oração? Já estamos editando? Vamos sentar para editar, Amanda. Para a gente pegar aquilo que eu falei. Irmão, primeiro culto de oração do ano. Deus me inspirou a falar tantas coisas. Irmãos, vou falar uma coisa para você. Eu tenho que passar aquele negócio nesse culto aqui. Esse ano a gente vai viver tanta coisa. A gente vai abrir tanta porta que a gente nunca sonhou em abrir. Amém, amado? E Deus tem falado que a gente não vai ter um negócio só não. A gente vai ter um monte de negócios. Tá, glória. Amém? E eu creio, irmãos, na nossa igreja, tendo gente cheia de casa, cheia de carro, cheia de tudo, para a gente proporcionar conforto para os nossos irmãos, proporcionar um recurso para as pessoas que vão chegar aí, ó. Tem muita gente boa, irmão, que às vezes chega aqui quebrado e precisa de recurso, precisa do seu apoio, do meu apoio, precisa que a gente dê um braço, dê uma mão para ela, fala, não, vem cá, irmão, peraí, vou te dar um alívio aqui. Eu falo para um monte de gente que sabe, eu queria ter um monte de casa, que eu ia facilitar para esse povo não ficar caindo nesses buracos aí que às vezes cai, porque chega como imigrante, vai morar na casa cheia de mofo, cheio disso, cheio daquilo. Eu queria, irmão. Para o crente chegar e falar assim, irmão, vai ficar lá, ó, tá tudo pago. Quando você começar a se restabelecer, quando você ficar bem, você vai começar a pagar um aluguel. Amém? É crente? É aqui da igreja? Então vai pagar até com desconto. Amém, amados? Quem crê? É desse jeito. Desse jeito, Tânia falou, estou esperando só o Anderson ganhar meu carro. Amém, amado? Tânia falou, Anderson, Deus está me mostrando que você vai ganhar um carro. Aí o Anderson ficou todo feliz. Aí ela, e esse carro você vai dar. Aí eu falei, opa, dá pra mim. Eu falei pra ele. Aí ele, fogo. Amém, Tânia. Ela fala, mas pode dar. Porque o outro que vai vir depois desse vai ser muito melhor. Não escolhe, irmão. Vai comer a semente ou vai plantar? Deixa Deus te usar, varão. Eu creio. Pegando um carro daquele poderoso. Amém, amados? Bênção demais, amados. Pensa só, você tendo a condição de olhar. Sabia que já tem gente aqui dentro da igreja que está abordando os irmãos e plantando oferta na vida dos irmãos? Amém, querido? Deus faz essas coisas. Eu lembro, eu já contei aqui, vou contar de novo, porque eu sou pastor, posso contar. E aí, pastor Calxande, ele tinha uma reserva para ele comprar, para ele pagar a casa dele. Ele estava segurando, ele guardava dinheiro ao longo dos meses, que ele queria quitar o financiamento imobiliário dele. E aí ainda tinha muito dinheiro para quitar, ele tinha uma parte boa assim já na reserva para ele conseguir pagar a casa. Só que o valor não era o total ainda que era necessário. E aí, irmão, um dia ele está no culto lá, aleluia, Deus pode surpreender a gente aqui no culto. Amém. Requerer de mim, de você, um Isaac, amém, amados? Algo que vai doer dentro de você, que vai morrer, porque a semente ela tem que morrer para ela germinar. Semente viva não dá broto. Semente viva não germina. Amém, amados? Deus sabe, irmão, quantas vezes eu tive que, meu Deus, semear coisa que eu ficava assim, ô Senhor, eu dava igual aquele povo assim, agarrando de volta, não leva não, fala que tu não quer. Rapaz, o cara já tá com pouco dinheiro, aí Deus fala assim, ó, dá aqueles 50 que tá no teu bolso. Aí eu ia lá e, rapaz, a vontade do irmão olhar, pegar assim e falar assim, irmão, na sua vida, devolvendo. Era ruim, o irmão falava assim, ô, glória a Deus, e ia embora com os 50. Eu ficava, ô Senhor. Amém, irmão? A semente tinha que morrer dentro de mim, Deus faz essas coisas. E tá o pastor Calxande lá, aleluia, no culto, aleluia, glória a Deus, né? Deus olhou para ele assim e falou assim, ó, pega o dinheiro que você tem lá, e ainda falou os cêntimos. Lá no Brasil são centavos, né? Pega os centavos e dá para fulano. E o cara que ele mandou dar, a pessoa que ele mandou dar, tinha dinheiro, tinha condição. E aí Deus falou para ele dar o dinheiro para aquele cara.
Ele, fogo, velho, não, Deus tá falando comigo não, que não sei o quê. E aquilo ali começa, irmão, eu sei que luta é essa. É Jacó com anjo. Só que era o anjo querendo vazar e o Jacó agarrado nele. Nesse caso era o Jacó querendo vazar e o anjo agarrado nele. Amém? E aí, o pastor conta que ele, não, deixa pra lá, não sei o que, o culto rolando e Deus falando com ele, dá o dinheiro, dá o dinheiro. E rapaz, no final ele foi lá, assinou o cheque, falou, toma, irmão, Deus mandou te dar. E o irmão, oh, que bênção, não sei o que. Aí, eu imagino, irmão, aquela semente pra morrer. Uma semente para morrer, irmão, dependendo do tipo de semente, ela demora a secar, irmão. Deus amado. O sol bate, queima, e tá ali a semente, ainda tem uma aguinha por dentro, ela tem que queimar até o final, ela tem que acabar, desidratar totalmente, morrer, acabar toda a vida dela. E aí, quando você menos espera, a semente brota. Belo dia, pastor Calxande recebe uma ligação. Senhor Cláudio, Alexandre Ramos David Chanca, parente de Dom Pedro. E aí ele atendeu, sim, sou eu. Então, aqui é da Caixa, eu posso falar que aqui não tem Caixa Econômica Federal. E aí, eu estou ligando para falar a respeito do financiamento da sua casa. Aí ele, ah, sim, pode falar. Então, tivemos um sorteio aqui e o seu financiamento imobiliário foi contemplado com a quitação. A partir de hoje a sua casa está quitada. Irmão, o dinheiro que ele deu para aquele homem não ia quitar a casa dele. Aí é o que eu falo para você. Estou precisando de dinheiro, eu faço alguma coisa, não cobro nada. Amém? Eu oferto na vida de alguém porque eu sei que eu vou receber em troca. Irmão, entenda bem, se Deus falar com você, não é porque Ele quer tirar de você, não, é que Ele quer te promover. Às vezes, irmão, é igual aquela viúva mesmo, é a moedinha, você está ali, ó, e dói, amado. Dói, meu Deus do céu. Quantas dores eu já sofri. E eu ia lá e falava, Deus amado. E tem muita gente aqui que está aprendendo isso. Está entendendo e está vivendo, está entendendo e está vivendo. Tem gente aqui que já recebeu, eu sei que já recebeu bênção, porque chegou em mim a informação, essa pessoa nem sabe que já recebeu bênção, mas ela já semeou na vida de outros, já semeou até na minha vida, e ela vai receber bênção e nem sabe. Eu já sei e ela não sabe, porque ela semeou, já tem uma colheita chegando em direção a ela. É ou não é, Tânia? Amém, amados? Você está preparando o caminho para a bênção te seguir? Você está varrendo a estrada? Está tirando as teias de aranha? Está tirando os galhos? Está tirando as coisas que impedem da sua carruagem da bênção chegar até você? Às vezes é um negocinho, irmão. Às vezes é uma coisinha. Então, Deus está falando, irmão, Deus falou, vai fazer, irmão. Se pega nisso não, Deus falou, vai fazer. Porque aí, irmão, se prepara. Espera de homem não. Espera de homem não. E Deus está falando algo comigo aqui. Ele está falando com você a respeito de um desafio. De você ser generoso ao ponto de você abrir mão de um recurso. Irmão, faça. Porque Deus ele vai abrir algo para você tão extraordinário que você nunca mais vai lembrar que passou perrengue na vida. Se Deus falar com você, ó, tem aqui, é 5, é uma roupa, é não sei o quê, o que for, irmão. Se Deus está falando para você ofertar na vida de alguém, faça. Se Deus está falando para você ofertar na igreja, irmão, faça o que Deus está falando, porque você pode adiantar o sobrenatural ao seu favor. Por isso que a Tânia viu que o Anderson ia dar um carro. Porque Deus quer, qual é o sonho do Anderson? Ele falou, eu quero ter um monte de carro para poder doar carro para as pessoas. Que eu tenha isso dentro do meu coração. Que Deus já falou para ele que ele vai doar carro para as pessoas. Mas aí, a semente, para multiplicar, ela tem que ser plantada. Por isso que Deus falou que ele vai ter que dar o carro. Amém, irmão? Irmão, o que Deus tem falado com você? O que Deus tem falado para você fazer
Seja doar seu talento. Seja doar o seu tempo. Seja lá o que for, irmão. Tem gente aqui, irmão, que trabalhava, dedicou sua vida toda a trabalhar para um povo ingrato, meu Deus do céu. Mas a pessoa tem um coração em Deus. Deus falou para ela, você não vai mais voltar a trabalhar. Você não vai mais ser escravo dessa situação na sua vida. Isso tem quanto tempo já? Tem tempo, irmão. Tem uns 2 anos, né? Tem uns 2 anos? Tem uns 2 anos. Amém, amados? Porque o problema não é a pessoa trabalhar. O problema é se você se tornou escravo ou não. Se aquilo ali te dominou ou não. Porque o Senhor, Ele não nos chama para sermos dominados. O Senhor chamou você por cabeça e não por cauda. A Bíblia, você não vai ver a Bíblia falando, eis que você é um derrotado. Aleluia. Abraça a miséria e vai com ela. Deus nunca vai falar isso para você, irmão. Deus nunca vai falar isso para você. E Deus, Ele sempre vai fazer com que você saia da condição de dependência. Seja de mulher, de marido, de parente, de amigo, de patrão, seja lá do que for. Deus não chamou a gente para ser dependente. Deus chamou a gente para a gente ser saudável em todas as áreas. Amém? Ninguém tem o direito de oprimir ninguém. Ninguém, amado. Não deixe as pessoas te oprimirem. Você é o melhor de Deus. Você é uma pessoa extraordinária. Então, você só vai poder colocar esse extraordinário para fora quando você entender que você foi liberto. E hoje à noite você jogar mesmo para fora as coisas que estão sujas. Amém, queridos? Para que tá carregando mochila com pedra? Para que tá carregando coisas que não vão mudar a sua vida? Durante muito tempo, irmão, eu caía na armadilha de Satanás. Tem um livro do John Bevere que ele fala sobre a armadilha da ofensa. É a armadilha da ofensa? A isca de Satanás. Mas ele fala sobre a armadilha da ofensa. É a isca de Satanás o nome desse livro. Se você quiser esse livro, fala comigo que eu vou dar um jeito de chegar em você. Irmão, esse livro é maravilhoso. E eu era uma pessoa que eu ficava muito magoado, ficava ressentido, remoendo, com a raiva do mundo. Ficava, irmão. Eu ficava aquilo ali, meu Deus, me comia vivo por dentro. E eu tinha todos os estágios, da vítima, do ódio, de todo. Irmão, pensa nos todos os estágios ruins eu tinha. E aquilo ia me consumindo, eu ia ficando amargo, irmãos, sabe o que eu ganhei com isso? Nada. Só, talvez, cabelos brancos. Só aborrecimento. Passei mal. Nossa, meu Deus do céu. Eu acho que eu sou um bom exemplo de coisas erradas que eu já fiz. Eu era viciado em trabalho, irmão. Trabalhava de domingo a domingo. Estava ganhando muito dinheiro. Queria trabalhar, fazer dinheiro. Nossa. Eu me associei a um homem que tinha a família dele totalmente destruída. A mulher, o filho. O cara era crente, irmãos. Mas se você visse o relacionamento daquele homem com a família dele, não existia, era um acordo só. Ele e a mulher, eles nem mal se falavam. O filho, gente, era uma coisa horrível. Eu me associei com esse cara. A última coisa que esse cara queria é estar em casa. Era ou não era? O que ele fazia? Corria atrás de dinheiro o tempo inteiro. Trabalhar. E eu fiquei nessa ganância de só querer ganhar dinheiro, só quero ganhar dinheiro. Irmão, sabe o que eu arrumei pra mim? Arrumei uma inflamação do externo. Eu não conseguia nem respirar. Eu lembro até hoje. Eu estava trabalhando em cima da laje de uma escola. Eu não sei se eu estava instalando ar-condicionado. Não lembro o que eu estava fazendo nesse dia. Eu sei que eu estava em cima da laje. Eu trabalhando lá, irmão. Era de domingo a domingo, não tinha um dia de folga. E aí, de repente, senti um negócio no peito assim. Falei, nossa, estou sentindo. Falei, estou infartando. Lembra disso, né? Eu achava que eu ia infartar. Lembra disso? Eu falava, eu acho que eu estou infartando.
Ai, meu Deus, eu acho que eu estou infartando. E aí, irmão, que dor, não conseguia nem respirar assim. Aí eu vou embora. Aí fui embora para casa, dormi, irmão, quando eu acordei, aí que eu achava que estava infartando mesmo. Falei, estou infartando agora eu tenho certeza, que já estava doendo, com sangue quente. Depois, então, irmãos, eu comecei a sentir aquela dor. E aí, fiquei maior tempão tomando remédio, sabe? A obra parou, o dinheiro... Até continuei ganhando porque tinha funcionário trabalhando. Mas não pude ficar naquela secura atrás de dinheiro, sabe? E aí, eu já estava ficando distante da minha família, da minha esposa, nem ficava muito em casa, vivia... A Tânia estava de um lado, eu estava do outro. A gente só se via quando ia para casa ou ia para a igreja. Não era, amor? Hã? Não entendi. Não, mas a gente só se via quando estava em casa ou na igreja. Que eu chegava no trabalho, o que eu queria fazer? Comer e dormir. E aí aquilo me consumiu. Irmãos, vou te falar, meu corpo me parou. A minha ganância, o sentimento ruim, tudo aquilo que eu comecei por associação a absorver de ruim para a minha vida, aquilo culminou em eu estar numa cama, não conseguia levantar, não conseguia deitar, irmão, eu tinha que parar numa posição e só ficava naquela posição. Respirava assim, ó. Eu não podia nem fazer, porque parecia que tinha uma faca enfiada aqui dentro do meu peito, que doía aqui na frente, doía atrás, o externo, teu tórax seria assim, ó. Aí inflama esse meio, o nome se chama costocondrite. Inflama esse meio aqui. Irmão, quando faz isso aqui, ó, o teu externo ele movimenta. Tanto na frente quanto atrás. E aí eu não conseguia, o Ministério de Música pode subir, eu não conseguia respirar por conta de sentimentos ruins. Eu tive que parar naquela cama. Eu precisei de cuidado. Eu precisei que tivesse alguém ali para cuidar de mim. Eu precisei parar toda a ganância, todo o sentimento ruim que eu estava acumulando para que eu pudesse me purificar e voltar para o lugar onde Deus queria. A partir desse momento, sabe, irmão, estou falando isso aqui, talvez eu esteja falando com você. Entenda bem, eu sei que às vezes as necessidades fazem com que a gente tenha que trabalhar, tenha que fazer. Irmãos, se acalma, descansa em Deus. Trabalhe. Eu vou fazer uma hora extra, eu vou fazer não sei o que, faça, mas não se torne escravo disso. A Bíblia fala que Deus dá aos seus filhos enquanto eles dormem. Tem aqui, ó, 1 milhão de versículos. E Deus só falou isso aqui comigo. 1 milhão de passagens bíblicas aqui, ó. Deus só falou isso comigo. Descansa em Deus. Confia nele. A Bíblia fala assim, ó. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Entrega o caminho ao Senhor. Não fique querendo movimentar a locomotiva com seus braços. Irmãos, entenda bem. A voz de júbilo, a voz de alegria, a voz de exaltação, a voz de celebração é aquilo que vai fazer essa locomotiva sair do lugar. Porque um coração cheio do amor de Deus, um coração cheio de alegria, movimenta o sobrenatural a seu favor. A Bíblia fala que em momentos de dificuldade, Abraão, ele se fortalecia como? Ele glorificava a Deus, irmão. Abraão não dava a mão para o diabo, não. Abraão dava a mão para Deus. A Bíblia fala que Abraão não era amigo do diabo, era amigo de Deus. Abraão, amigo de Deus. Tem noção, amado? Uma pessoa fala, não, eu sou amigo de Deus. E aí, quando a coisa estava parecendo que ia ficar ruim, Abraão ia lá e, Senhor, muito obrigado, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é aquele que me sustenta. Deus é o meu Senhor, o guarda de Israel, o poderoso. Imagino, não, nesse tempo não tinha Israel ainda, né, que veio depois de Abraão. Mas eu estou dando um exemplo para você entender que Abraão não ficava paralisado na circunstância, ele começava a glorificar a Deus. Amém, amado? Abraão, uma vez, ele foi para uma batalha, e aí teve um homem, um rei, que foi até ele e falou assim, eu te dou isso, eu te dou aquilo, eu te dou não sei o quê. Abraão olhou para ele assim e falou assim, rapaz,
que você não venha dizer que você que enriqueceu Abraão, porque é Deus que me enriquece. Abraão falou assim, ó, é o quê? Tu tá afim de quê? Me comprar? Tu tá afim de me subornar? Tu tá afim de mudar quem eu sou em Deus? Eu não dependo de você não, irmão. Eu dependo de Deus, Ele é quem me enriquece. Que ninguém vai dizer, ei, eu enriqueci o Anderson, eu enriqueci a Tânia, eu enriqueci fulano, não. Aí eles vão dizer, Deus enriqueceu o Anderson, Deus enriqueceu a Tânia, Deus enriqueceu o Adriano, Deus enriqueceu a Ellen. Amém, amado? Oh, glória.